Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 6 horas e 50 minutos, a gente acabou se alongando muito aqui no primeiro bloco, acabei nem lendo as mensagens e foram muitas, então chegou o momento de dar espaço para você que está aí nos prestigiando. Vamos lá então, olha, foram muitas e diversos assuntos, viu? Falamos de muita coisa aqui no programa. Olha só, vamos à primeira então do dia. Bom dia, a fala do Célio Fernandes no início é favorável à minimização do vírus por conta da vacinação. Por outro lado, a segunda fala diz que não justifica a exigência do passaporte. Diz que nenhuma vacina imuniza totalmente e coloca essa situação como sendo exemplo de que a vacinação não é para ser exigida. O comentário é dúbio, pois se ainda há contaminação nos vacinados, os não vacinados estão muito mais fragilizados. Eis por que vacinar. Não entendi a fala dele. Vamos lá, gente. Bom dia, bancada. Acho interessante a discussão sobre RGA dos servidores estaduais. Enquanto os servidores do Executivo Federal amargam 6 anos sem um centavo de reajuste. Bom dia, bancada. Os poderes não abrem mão, pois senão não tem dinheiro para gastar com outras coisas. Se tem orçamento alto, podemos gastar com outras coisas, em vez de gastar com saúde, educação e outros. Teatro não é papel da Assembleia Legislativa, Valdir do CPA. Lembra o professor que o judiciário tem que estar mais próximo do cidadão, assim como a educação, saúde, segurança, é diferente da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas. A minha preocupação, Luciana, só resumindo rapidamente, é assim, ó, você tem uma despesa de R$100. R$100 você faz tudo o que você precisa, sem necessidade alguma, tá, de mais nada. Aí eu te dou R$500. Você está entendendo? R$500, você tem R$400 que você vai inventar o que você vai fazer com esses 400, entendendo? Aí você inventa uma palestra de um cara, não sei, aí você inventa uma viagem para não sei aonde, aí você quer trocar isso sem necessidade, entendeu? Quer trocar aquilo sem necessidade. Então, é isso que me preocupa, se a Assembleia Legislativa porque esses 400... esse debate, o Judiciário vai poder trazer esses dados. Só para o telespectador entender, porque esses 400 que você está recebendo a mais, eu posso pegar isso e comprar em remédio na farmácia de alto custo. Você está entendendo? Então, o que está em excesso, muitas vezes, em determinado poder, se nós fizermos uma economia nesse sentido, cada poder abrir mão de um pedacinho disso, eu tenho certeza que quem ganha é a sociedade. Essa é a leitura que eu estou fazendo com relação ao duodécimo. Tudo bem, não vai ter alteração nenhuma, mas enquanto tiver a possibilidade de realmente trazer à tona esse debate, que eu acho que é importante, entendeu, para a sociedade como um todo, que é muito mais interessante você ter muito mais recursos para a saúde, né, para a educação, para a segurança, do que necessariamente para coisas muitas vezes sem sentido algum, né, que nós já vimos que o dinheiro muitas vezes é gasto nesse sentido, né? Eu acho que o caminhamento é mais correto e mais justo. Tá certo. E para complementar essa sua avaliação, vou para a última mensagem sobre esse assunto, que diz o seguinte: olha, bom dia, a população passando fome e os políticos e funcionários públicos preocupados somente com o próprio umbigo. Chega amanhã, funcionário público, isso inclui dos altos cargos. Não entendi o chega amanhã, mas tudo bem. A gente entendeu a mensagem principal aqui. Kleber Lima, você recebeu também alguma mensagem, alguma resposta diante das discussões travadas aqui? Sim, senhora. Eu estou fazendo uma conta também aqui, para a gente entender algumas coisas. Assim. Primeiro, saúde e educação, que sempre é um recurso. Todo mundo, quando vai discutir orçamento público, eu quero mais dinheiro para saúde e para educação. Eu quero o orçamento do ano que vem, vamos imaginar, ele está estimado em quanto? 24 ou 26? 26. Eu fiz uma conta de padeira aqui, em cima de 24, que é o de hoje, né? O desse ano, né? É o desse ano, porque ele está subindo 2 bilhões para o ano que vem. Então, assim, a educação fica com 25% disso. São 6 bilhões que o governo do estado dispõe apenas para investir em educação nesse ano. Certo. Então vai ficar um pouco mais, aí você coloca mais 25% de 2, mais 500 milhões para o ano que vem. Para a saúde, que é 15%, então 3,6 bilhões para a saúde. Esse ano, jogando aí mais o acréscimo do ano que vem, vai chegar a quase 4 bilhões. Aí fica a pergunta,
O real problema da saúde e da educação, especialmente da educação, hoje é falta de financiamento ou é falta de gestão? Eu deixo essa reflexão para a nossa audiência e para a bancada, porque no caso específico da educação, eu diria para vocês que nós precisamos discutir a gestão. A Secretaria de Educação, ao longo, não é agora nesse governo, ao longo dos últimos anos, ela tem virado a verdadeira Secretaria de Obras do governo. Você põe, inclusive hoje, aí vamos voltar para hoje, o secretário de Educação não é um educador, é um arquiteto, um engenheiro, alguém para tocar obra física, quando a gestão da educação devia estar discutindo o pedagógico. Claro que a escola precisa a educação precisa de escola bonita, funcional, no caso de Mato Grosso, especialmente de Cuiabá, arejada, com ar-condicionado, precisa de merendes, precisa de tudo isso. Mas o que mais precisa, o que vai transformar a sociedade, o que vai transformar as nossas crianças e os nossos jovens é a política pedagógica. A gente já discutiu isso aqui por ocasião do Dia do Professor outro dia. Quando o professor é bom, quando existem os recursos pedagógicos, a aula se realiza debaixo de uma árvore. Não estou dizendo para a gente voltar. É claro, eu já acabei de dizer, nós precisamos de ter uma rede física boa, bem estruturada, moderna, como as de Lucas do Rio Verde, que são exemplo para Mato Grosso e para o Brasil, mas nós precisamos de política pedagógica. É claro, isso que transforma. Né? Substituir o professor. E com essa quantidade de dinheiro, ficam inventando obras às vezes e não investem no pedagógico. Né? Então, eu quero fazer essa ressalva de que nem tudo é falta de recursos. A gente às vezes até tem... Eu lembro que quando eu era estudante, militante do movimento estudantil, Haroldo, estou lembrando disso aqui, a gente lutava pela aprovação da Lei Calmon. Lei Calmon era destinar 12%, década de 80, das receitas para a educação. Você lembra disso? Lembro. Nós temos a mesma idade, você deve lembrar. Eu lembro disso. Então, assim, essa era a bandeira da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundários, era a bandeira da UNE. Da União Nacional dos Estudantes. Aquele que é senador estava à frente disso. O Lindbergh Farias. Aqui, Totó Parente, com a referência. Kleber Lima foi uma referência. Eu fui presidente da AME. Eu só acompanhava, mas eu aliás, não é o seguinte, nessa turma, você, a Luciana não, que a Luciana é pau rodado, né? Mas você... Ela zanga. Tomou. Você e todo mundo. A Iviúcha aqui, por exemplo, que é a nossa editora. Falou, goiano. Aqui eu sou pau fincado, né? Eu estou há mais tempo. A Iviúcha, tô falando que ela zanga? Ela zanga. Cordeira que só. A Iviúcha aqui, que é uma das nossas chefes de reportagem aqui, ela tem uma carteirinha de estudante dos anos 90, 91, assinada por mim. Eu era presidente da AME, né? Da Associação Estadual dos Estudantes. E assim, naquela época a gente brigava, no final da ditadura, para 12%, Haroldo. Porque era menos que isso, não tinha, os governos investiam quanto queriam. Hoje é no mínimo 25%. É no mínimo 25%. Cuiabá, por exemplo, eu lembro que uma época chegava a investir com 28%, 29% na educação. Então, até que ponto o problema da educação e da saúde, embora eu reconheça que saúde é mais caro, é de financiamento. Olha, né? Só, Você me pediu para ler também aqui um negócio e eu preciso fazer um empolguei aqui. Posso ler? Preciso fazer um registro aqui para botar fogo botar lenha nessa educação? Fogueira. Não é passaporte de vacina. Tá, deixa só ele concluir então aqui, porque ele recebeu uma mensagem que um deputado que está nos assistindo, e daqui a pouquinho o senhor fala, então pode ser? Não, o deputado Avalone aqui. Avalone. Você tem um deputado, eu tenho outro aqui. Eu sei, você me falou aqui, mas esse aqui ele está discutindo a questão do duodécimo. O Avalone, ele está dizendo o seguinte: bom dia, já foi travada na Assembleia, no final do governo Pedro Táxi, aprovamos a lei do teto dos gastos. Antes, o reajuste era pela Constituição. O orçamento dos poderes era reajustado pelo aumento das receitas. Após a lei aprovada na Assembleia, o teto dos gastos, né, que é essa lei, ela passou a ser corrigida pela inflação. Antes, o governo pagava a previdência da Assembleia. Hoje é a própria Assembleia quem paga. E assim mesmo, vamos devolver próximo de 100 milhões à sociedade este ano. Aí ele cita aqui 10 milhões para o programa Ser Família, 10 milhões para o Desenvolve MT, UTI infantil, etc. Então ele está citando isso aqui, o deputado Avalone. Excelente informação, a gente precisa disso. Né, ele já, que é aquilo que eu tinha explicado antes, né, que já não é mais pela receita. Por favor, professora Lula. Tem um outro deputado que encaminhou uma resposta, por favor. Com relação ao passaporte da vacina. Nós falamos aqui da origem desse projeto, que seria da deputada
deputada, meu Deus do céu, Riva. Janaína Riva. De vez em quando dá uns, né? Ele diz o seguinte, ó, o primeiro projeto de lei proposto na Assembleia Legislativa pela não obrigatoriedade do passaporte da vacina foi do deputado Gilberto Catani. Isso que ele, inclusive, mandou o projeto aqui. Não é da Janaína. Tem não, dois, a Janaína, né? ela colocou aí, ela apresentou emendas, como o Kleber disse aqui, que ela não queria a obrigatoriedade do passaporte de vacina, professor, no comércio, por exemplo, e também onde em relação aos templos religiosos, é isso, Kleber Lima? Mas o do Catani vai no sentido inverso, ele quer proibir o passaporte, ele é contra o passaporte, né? Então, pelo jeito, tem dois projetos tramitando. Qual que é a diferença do projeto dele para o projeto da Janaína? Não, o projeto da Janaína é que ela é a favor do passaporte, mas ela excetua algumas coisas. E o Catani é contra. Contra. Então, em tese, é isso que está acontecendo. Mas então, a origem desse projeto na Assembleia é do Catani. Ele foi o primeiro, o que ele está dizendo aí, então, né, não vamos discutir. Senão fica parecendo que é da Janaína. Né? Fica parecendo que é da Janaína. Mas às vezes acontece de você ter 2, 3 projetos versando sobre o mesmo tema. Um tramita, outro não. Vamos lembrar que do caso das diretas já tinha mais de 20. Mas o que foi, alguém pegou da gaveta e aprovou foi o do Dante. Do Dante. Então, isso acontece. No caso agora do ICMS fixo aí, dos combustíveis, tinha vários projetos lá. O que acabou sendo votado, mas com substitutivo integral, foi o deputado Emanuelzinho. Então, isso é coisa do parlamento, né? A origem dele é um deputado do Ceará. Do Ceará, que a gente falou o nome aqui, o Izar. Não busca de novo que tá difícil lembrar o nome desse homem. E eu tenho também aqui uma mensagem de um outro telespectador sobre passaporte agora, minha querida âncora, Celso Bicudo. Âncora no perigo, hein? Não, perigo é poita. A gente fala aqui. Poita que afunda, né? Poita. Âncora sustenta, né? Segura. Como ela não está rindo, ela não está gostando. Ele diz o seguinte, que bom dia, é o Celso Bicudo. Bom dia, a fala do Célio Fernandes no início é favorável à minimização do vírus por conta da vacinação, mas por outro lado, a segunda fala diz que não justifica a exigência do passaporte. Diz que nenhuma vacina imuniza totalmente e coloca essa situação como sendo exemplo de que a vacinação não é para ser exigida. O comentário é dúbio, pois se ainda há contaminação nos vacinados, os não vacinados estão muito mais fragilizados. Eis porque vacinar. Não entendi a fala dele. E ele tem razão. Eu não quis fazer esse comentário exatamente. Ele é dúbio. O Celso. O Celso em dois fala momentos. Exatamente. Em dois momentos. Né? Num momento ele se posiciona a favor, né? Indiretamente a favor, e o outro ele se posiciona contra. Ele induz o seu raciocínio a entender que a vacinação não é importante. Exatamente. Porque não imuniza, isso mesmo é grave, garantia, entendeu? Isso é mais ele que é da área de saúde, né? Exatamente. Mas eu não toquei nesse assunto para não piorar a situação. Exato. A gente estava buscando aqui alguns indicadores, aqui nós estávamos falando sobre a educação, e Mato Grosso figura sempre como um dos piores estados. O IDEB é um dos indicadores. Professor, a situação é crítica. E aqui eu estava fazendo uma busca aqui, gente, é algo muito preocupante. Conhecemos ali a região do Dr. Fábio, Kleber Lima, muito carente. Professor, olha só, onde o ensino deveria ser muito mais verticalizado, acentuado de qualidade, principalmente nas regiões periféricas, é um dos piores. Infelizmente, uma escola lá daquela região teve o pior indicador. As condições não são boas, né? Em todos os sentidos. O Kleber falou das questões pedagógicas, da capacitação para os professores, da estrutura das escolas. Então, a gente entende o quê? A estrutura das escolas, ela é deficiente. O conteúdo pedagógico também não sou eu que estou dizendo, são os indicadores. É preciso melhorar a educação básica e também a do ensino médio, professor, dos mato-grossenses. Mas, Luciana, se nós considerarmos que o próprio professor não tem motivação nenhuma nesse país, qual motivação que uma criança tem para se tornar um professor neste país? Me fala. Para realmente falar assim, eu quero ser professor, né? Muito diferente disso, hoje em dia eu quero ser
quero fazer concurso. Hoje é concurso, entendeu? Nem mais ser bacharel ele quer fazer concurso. Inclusive, entendeu? professor, Né? em Várzea Grande, os professores, eles estão travando aí uma luta com o prefeito Calil Baracate, Kleber, porque o sindicato trouxe à tona, no dia do professor, inclusive, nessa última sexta-feira, que um professor da rede municipal de Várzea Grande recebe o menor salário da categoria, isso em comparação, Kleber, dos 141 municípios de Mato Grosso. Sabe quanto que um professor de Várzea Grande, o que menos recebe, ele tem em seus vencimentos, professor? R$ 1.800. Isso, gente, sem os descontos, viu? Aí o sindicato fez um paralelo. Lá no município de Acorizal, que é uma cidadezinha pequenininha, um professor não recebe menos do que R$ 2.800. Agora, que salário é esse? Que distribuição de renda é essa? Um professor vai para a sala de aula, que cabeça ele tem se ele está preocupado com o final do mês, como que ele vai fazer para sustentar os seus filhos? Não é por menos que durante a pandemia eu chorei com muitos professores, Kleber Lima. Lembra aqueles 2.000 professores contratados do Estado e que não iriam receber salário? Professor, eu entrevistei um professor de matemática e ele estava chorando porque ele estava indo lá na Assembleia Legislativa buscar, sabe o quê? Uma cesta básica. Durante a pandemia, os professores não tinham como sustentar a sua família. Isso é trágico em uma sociedade. Trágico. Se você for ver, por exemplo, o perfil das pessoas que hoje estão penduradas em banco com empréstimo consignado, a maioria é professor e é aposentado. E aí tem professor que está discutindo aqui, por que o Tribunal de Contas do Estado precisa desse 10º tão elevado? É um quarteirão também, Kleber Lima. Questionamento aqui, viu, de professores. Nós temos uma inversão de valores gigante em nosso país, em todos os sentidos, Não existe realmente uma valorização do professor, né? Tem gente, o professor estuda a vida toda, o bom professor estuda a vida toda, e ele não tem incentivo algum. Quando eu percebo, por exemplo, que um determinado poder tem um auxílio livro, no valor de R$14 mil, sem nenhuma necessidade, porque as pessoas que estão ali já estudaram a vida toda, né? Tem condições, tem um salário acima do teto muitas vezes, né? Tem 14º salário, tem 15º salário, tem férias de 60 dias, 90 dias que seja, quer dizer, não tem preocupação nenhuma. Essa pessoa tem auxílio livre, qual a necessidade disso? Quem tem que ter auxílio livre é o professor do ensino fundamental, lá embaixo, que está formando as crianças no sistema público de educação. Você está entendendo? Por que existe o auxílio livre? Porque está sobrando, Kleber. Está sobrando. Por que existe o auxílio moradia? Porque está sobrando. É nesse ponto que eu quero deixar claro. Auxílio paletó, está sobrando. Auxílio disso, auxílio daquilo, está sobrando, gente. E exatamente isto que está sobrando, que poderia ser colocado, devolvido à sociedade, em ações sociais, para minimizar a dor da população mais vulnerável e mais pobre. É isso que eu estou dizendo. Porque cada vez que você, de certa forma, designa um valor muito acima do necessário a um determinado poder, o que acontece é o seguinte, você está aumentando a desigualdade social e aumentando a injustiça no Estado e no país. E o Brasil não é diferente, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, por conta exatamente disso, de um Congresso que tem uma série de privilégios completamente desnecessários. Não dá para você ter, por exemplo, um deputado federal, um senador, custar milhões de reais, não é mil não, é milhões de reais, é o que custa. Você está dizendo, então, onde é que nós vamos parar numa situação como essa? Isso é triste em nosso país, né? E precisa mudar ali, né? Uma reforma de privilégios. Se não fizer isso, não muda nada. Posso ir para as mensagens? Você quer dizer mais alguma coisa? Por enquanto, não. Estou séria, Kleber Lima. Bom dia, olha, vamos para as mensagens, viu? Bom dia, estou ligada na notícia de frente. Vocês venceram, muito obrigada, Suzana Amorim, do bairro Dom Aquino. Bom dia para você, Suzana. Bom dia. A exigência do passaporte é correta, pois a vacinação é um benefício econômico para a sociedade, na medida em que os antivacinas irão usar recursos públicos em sua recuperação. Se não quiser se vacinar, banque o custo de seu tratamento, caso seja contaminado.
Tá bravo esse daí, olha só, mandando um recado aqui. Vamos para a última mensagem, então, desse bloco. Bom dia, você tem tanto dinheiro na educação, por que a Prefeitura de Várzea Grande deixou funcionários técnicos sem reajustes há 5 anos? Porque para o funcionário ser enquadrado, ele precisa entrar na justiça. Por que coloca à disposição o curso para o funcionário se não tem lei municipal para enquadrar? As pessoas têm preconceito com o servidor público, mas a maioria ganha até menos de R$2.000. Isso lá em Várzea Grande, gente. A categoria está muito satisfeita, Kleber Lima. Professor Haroldo, posso chamar o comercial, gente? Claro. São 7h10. Daqui a pouquinho voltamos com mais A Notícia de Frente.